E aí, leitor, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha de um livro que tinha que ter sido resenhado mês passado, mas eu não consegui, porque eu terminei ele, nos 45 do segundo tempo, eu acho que é assim que se fala, mas lá no finalzinho do mês eu não consegui ter tempo para resenhar, então eu vou trazer a resenha dele hoje, que é o Casa da Noite do Jonesbo. O livro, ele é um suspense, ele tem uma pegada um pouco fantasiosa, mas eu não posso falar que ele é uma fantasia, ele só tem alguns elementos que saem da realidade. Eu vou começar a falar dele, vocês vão vendo os pontos que são meio... as pessoas riem dele. Tudo começa com o Richard sendo adotado por um casal numa cidadezinha, no interior. Ele começa a fazer amizade com um menino que ele é... não sei se eu posso falar que o Tom ele é muito inteligente, mas ele é acolhido pelo Tom, que ele é o menino da sala dele. E nas primeiras cenas, a gente vê o Tom e o Richard programando um trote. E esse trote é passado para alguém aleatório da lista telefônica, não é uma pessoa específica. Quando o Tom, na verdade, que é o que vai ligar e passar o trote primeiro, ele fala alguma coisa e ele é engolido pelo telefone. Essa cena é aqui as pessoas que eu falo desse livro riem. Ele é dado como suspeito porque ele foi a última pessoa que viu o Tom e que estavam brincando perto do rio. E daí do nada o Tom sumiu. E daí a polícia começa a investigar o que aconteceu. Fica cobrando meio que uma resposta do Richard. E o Richard, em nenhum momento ele negou. Ele sempre fala que ele foi engolido pelo telefone. Isso é cômico. E nessa, como se fosse meio uma brincadeira, é atrás de provas pra provar pra polícia que ele tava certo o tempo todo. Então ele vai atrás pra poder mostrar que tem algo por trás disso, tem algo acontecendo, tem algo muito maior acontecendo por trás. Não foi só um telefonema, entendeu? Uma menina que ele gosta na sala dele, que é a Raquel. Eu acho que é a Raquel o nome dela, mas se não for também é a Raquel. E ele começa a contar pra ela exatamente o que aconteceu, o que aconteceu com o Tom, qual que era a ideia deles e tal. E ela começa a ajudar ele na investigação, porque ela gosta de ler, assim como ele. Então ela começa a mostrar alguns livros da biblioteca, algumas notícias, algumas coisas que tenham essa coisa esquisita acontecendo, como aconteceu com o Tom. Ele vai atrás de uma casa que é dada como se fosse a casa da noite, né? Que é, na verdade, depois a gente começa a entender. Mas é a casa onde mora alguém que faz com que essas coisas aconteçam naquela cidade. É uma pessoa muito esquisita, que não tem uma boa história escolar, também foi pro reformatório e tal. Então, a Raquel e o Richard começam a atrás desse cara, a casa desse cara. E quando eles chegam à casa desse cara, na verdade, quem vai no lugar da Raquel é um menino que sofre bullying e o Richard chama ele pra meio que enturmar ele no grupinho dele e da Raquel. Porque o cara gosta da Raquel, o menino, o que sofre bullying. O cara, não, eu vou aceitar, então já que é pra ficar perto dela, eu vou aceitar. E vai o Richard e vai esse menino. E os dois, quando chegam nesse lugar, eles começam a ver muito inseto, muito bicho, voador. Não é um mosquito, é como se fosse uma libélula, é como se fosse não é uma lagarta, porque lagarta não voa. É algum bicho que voa, esquisito. Esse menino, né, do bullying, ele fala, tem umas coisas acontecendo, porque semana que vem eu vou fazer tantos anos, e essas coisas acontecem a cada tantos anos, então aconteceu quando eu nasci e vai acontecer de novo agora no meu aniversário. E ele meio que se sente enturmado com aquela situação. E quando eles vão pra casa do Richard comentar sobre isso, né, sobre o que tinha acontecido nessa casa, ele se transforma nesse inseto. Só que como o Richard, ele é o último a ter visto esse menino também, ele aumenta as investigações sobre ele, né? O policial acaba não acreditando, como assim, o menino, teu amigo é engolido pelo telefone e o outro amigo teu se transforma no inseto. Aí ele é levado para o reformatório e nesse reformatório várias coisas acontecem. Ele realmente descobre que tinha alguém por trás, o que tinha naquela casa. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é essa que eu contei. A segunda, ele tem um plot. Eu não vou contar porque aqui, né, na sinopse ele só fala da primeira parte. A segunda parte ele mostra, sabe o filme A Origem, do Leonardo DiCaprio? É mais ou menos isso.
ou A Ilha do Medo, é mais ou menos isso também. Que você acha que tá acontecendo uma coisa, mas tá acontecendo outra e na verdade é outra coisa. É isso. Esse livro ele é dividido em 3 partes e as 3 partes se complementam. E a primeira parte ela tem tudo a ver no segundo, e daí você fica tipo, ah, era assim, por isso que não faz sentido. Aí na terceira parte você fica tipo, meu Deus, nada faz sentido. O livro eu achei incrível, essa pegada de ser vários, tipo, como se fossem 3 livros numa história só. Mas eu gosto muito dessa pegada de livros que tenham uma vibe diferente. Do tipo, aí abrir, tem começo, meio e fim, sabe? É tudo plano. Esse aqui não. Essa aqui são 3 histórias dentro de uma história só. Tudo dentro da cabeça de uma pessoa. Eu achei sensacional. E assim, eu não sei se isso é uma característica do Jonesbo. Se você leu o Jonesbo, me conta nos comentários. Eu quero saber se isso é uma característica do Jonesbo. Criar várias histórias dentro de uma história só. Se não for também, não tem problema, porque eu amei muito esse livro. Eu me surpreendi muito e foi assim, foi uma das leituras que eu mais me impressionei mesmo, assim. Sensacional. E eu acho que ele traz um pouco dessas referências, tipo, essa aqui me lembrou muito O Iluminado, me lembrou muito Bates Motel. Eu não sei se tem realmente essa referência ou se é só a capa, mas a capa dele é incrível, linda, linda demais. Tem até esse verniz localizado aqui, ó. Ó, lindíssima. Mas eu só tenho que dizer que esse livro me surpreendeu muito. Eu não esperava nada desse livro, mas depois que eu li as primeiras partes e ele começou a engatar, tipo, ele não teve essa parte de não engatava depois, mas no final eu só queria ler esse livro. Se você já leu esse livro, me conta. Se você não conhecia desse livro também, me fala aqui nos comentários o que você achou. Se vocês souberem mais de livros assim que tenham várias histórias numa história só, uma história em cima da outra, me conta aqui nos comentários, eu também vou querer saber. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.